Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez com mais uma edição do NTP Café. O assunto hoje é planejamento urbano e transporte público em regiões metropolitanas. É um tema que a gente sabe, né, que acaba misturando uma série de fatores e que, evidentemente, tudo acaba caindo nas costas do passageiro, seja o passageiro do sistema de trilhos, seja o passageiro do sistema de transporte coletivo sob pneus. Planejamento urbano, programas habitacionais populares, em suma, planos interligados que acabam todos levando para nossas metrópoles. Bom, o nosso foco, então, na conversa de hoje traz duas importantes regiões metropolitanas do país para trocarem um pouco de experiências sobre o tema, falarem de suas vivências, inclusive, para a gente poder avançar um pouco e conversar um pouco sobre este assunto. Então, a gente tem como convidados Fábio Damasceno, que é secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Estado do Espírito Santo, e José Polici Neto, que é subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo. Comigo, Cláudio Frederico, âncora, vice-presidente da NTP, um evento que tem a realização da Transdata e da NTP, com apoio do Diário do Transporte e da OTM Editora, e com o patrocínio da Mercedes-Benz. Então, para a gente começar, eu passo a bola para Cláudio, antes dele abrir a palavra para cada um de nossos convidados, para que o Cláudio pinte um pouco aí o que será esta conversa, este papo coloquial, este cafezinho entre amigos que a gente acaba de começar. Bom dia a todos. Fábio, Polici, meu amigo Alexandre. O assunto, quando envolve região metropolitana, parece que está na minha casa. Quer dizer, é uma coisa assim, é um assunto íntimo para mim. Ou seja, tive que ser o único secretário de transporte metropolitano do Brasil durante 7 anos, sem ter uma região metropolitana. Quer dizer, então, ela só existia no papel. A questão da articulação metropolitana, não vamos falar sobre região metropolitana, porque, às vezes, eu tenho a sensação de que a institucionalização acaba sendo um obstáculo para que os problemas sejam resolvidos. Ou seja, fica-se esperando Godot, esperando Godot, esperando Godot. Então, eu, por exemplo, estou esperando há 60 anos a metropolização, o tal governo metropolitano, né? E, enquanto isso, não se ataca os problemas que as pessoas têm. Quer dizer, um planejamento conjunto, o transporte resolver os problemas das interfaces e tudo mais. Isso chega a ser, assim, o assunto, vamos criar uma gestão metropolitana, chega a parecer um assunto de resolução de ano novo. Ou seja, todo ano novo, todos concordam que é isso mesmo, é muito importante, há uma inter-relação e tudo mais, mas muito pouco é feito nessa direção. Felizmente, os problemas, em alguns lugares, atacam os problemas práticos. Quer dizer, eu acho que o convite, justamente, para o Fábio e para o Polici é exatamente no sentido um tanto ou quanto pragmático de que tenha ou não tenha um governo metropolitano, há problemas metropolitanos a serem resolvidos e a interligação entre planejamento urbano e transporte, mobilidade, etc., é gigantesco e vai nos dois sentidos. Eu chego a pensar que, assim, cidades como São Paulo, o chamado plano diretor municipal praticamente vamos dizer assim, praticamente impraticável se não tivesse um plano diretor metropolitano. Entendeu? Ou seja, eu brinquei uma vez, recentemente, até com o pessoal do plano diretor de São Paulo, dizendo que aquele lema de São Paulo não deveria mudar. Ou seja, não duco, como é que é? Não duco, orduco, coisa que vai, ou seja, não sou conduzido, conduzo, devia inverter. Não conduzo, sou conduzido. Ou seja, a cidade de São Paulo é conduzida pela região metropolitana. Acredito que em Vitória aconteça muito também isso. Ou seja, acaba a cidade convivendo com as consequências
metropolitanas, vamos dizer assim, e a metrópole vivendo com as consequências de cada cidade tomando suas próprias decisões. Então, no espírito de não esperar por Godot, mas tentar ver o que a gente pode fazer com as ferramentas que a gente já tem, eu estou aqui aguardando ansiosamente para boas notícias de ambos, Fábio e Pólice. Vamos lá, como o papo é aberto, como a gente disse, é um cafezinho, é uma coisa descontraída, vamos então pedir para o Fábio começar a conversa com todos. Por favor, a palavra é sua, Fábio. Bom, primeiro, bom dia Pelé, bom dia, Cláudio, bom dia, Pólice. É um prazer estar aqui com vocês, com a NTP, participando desse café, da NTP Café. E poder falar sobre essa questão de autoridade metropolitana, e Cláudio tem razão. Muito se fala, o nome que tem hoje na tona é autoridade metropolitana, o que é isso? E muitas vezes deixa-se de fazer alguma coisa em função de não se ter essa institucionalização da autoridade metropolitana, você ter essas questões de divisões de poder ou não, e você deixa, inclusive, as cidades ter esse empurra-empurra e essa disputa de poder. Aqui, nós estamos passando um pouco a realidade do que foi na região metropolitana Grande Vitória. É uma região metropolitana que já tem 2 milhões de habitantes, já falo que tem todos os problemas, já é uma região metropolitana relativamente grande, com 600 mil passageiros por dia, 1.800 ônibus, então a gente já tem um problema de metrópole, já é um problema metropolitano mesmo. Só que a gente tem algumas particularidades, nós estamos falando de uma ilha de Vitória, onde nós somos a terceira maior população da região metropolitana. Então, Vila Velha e Serra tem mais população do que Vitória. Então, já é algo... A industrialização está na Serra e em Vila Velha, não está em Vitória. Só que a parte de serviço está em Vitória e comércio. Então, já vira uma bagunça. A estudo agora está na Serra, está em Vila Velha, está em Cariacica. Então, se você já vira... Nós somos cortados pela BR-262, que vai para Belo Horizonte, a 101, que vai para o Rio, que vai para a Bahia. Então, você vê, só isso a gente já passa um panorama do que é esta região metropolitana. A região metropolitana, só voltando um pouquinho atrás, a ilha de Vitória, nós temos aí 6 conexões, 3 conexões internas à cidade de Vitória, Vitória é uma ilha, e 3 conexões que levam para outras cidades, 2 para Vila Velha, 2 para Cariacica e 2 para Vila Velha. Tem uma que divide Cariacica e Vila Velha. E a gente teve uma realidade onde era muito concentrada em Vitória, num passado recente. Quando se inaugura a terceira ponte, você tem o Pólice vai ter muito disso, você expulsa a população da cidade de Vitória, essa população com poder aquisitivo menor vai para esses outros municípios, Serra, Vila Velha e Cariacica, vai para a periferia disso tudo. Quando lança o Transcol, há 30, 40 anos atrás, que é o sistema de transporte metropolitano, expulsa mais ainda a população, consequentemente, a gente começa a ter uma expansão fora do centro urbano, do núcleo urbano de Vitória, uma ocupação desordenada e o Transcol tentando resolver isso, que é o nosso sistema de transporte público. Então, na verdade, foi assim que nasce efetivamente essa região metropolitana, com o centro que era Vitória, e depois o próprio sistema de transporte e o avanço urbano começa a expulsar a população para as partes mais afastadas. É o que eu chamo de interiorização da população da Grande Vitória, porque todo mundo morava na ilha perto da praia. Você interiorizou porque o transporte público também possibilitou isso. Ele possibilitou você poder morar mais longe, poder adquirir a sua casa com um preço menor, morar mais longe, porque aí você passa a ter transporte público. E aí vem se desenrolando tudo isso, e agora a gente tem uma nova realidade a partir de 2019. Essa realidade passa a ser construída quando nós voltamos ao governo. Primeiro, trocamos o nome da secretaria, ela deixa de ser Secretaria de Transportes e passa a ser Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, para cuidar dessa mobilidade da região metropolitana e faz a conexão entre os municípios da região metropolitana. Entendeu, Cláudio? A gente não tenta entrar tanto neste planejamento urbano, porque acaba complicando institucionalmente, mas a gente consegue fazer uma interferência na conexão entre esses municípios. Então, mesmo não institucionalizando, a gente consegue ter um relativo poder
que consegue fazer essa conexão. E aí, com a Secretaria de Mobilidade, o que ficou sob nossa responsabilidade? A implantação do bilhete único metropolitano, ao qual tivemos um sucesso a partir de 2019, a assunção de todo o sistema de transporte público da região metropolitana. Hoje, nós devemos ter só 2% que não são metropolitanos, que é um pouquinho Vila Velha, que está acabando o contrato, mas 98% do transporte público é do governo do estado, CETURB, que é a nossa empresa de transporte. Então, hoje, nós temos 100% do transporte público totalmente metropolitano e estadualizado. Esse transporte ele é 100% integrado com bilhete único metropolitano, tarifa única, onde você pode sair da Ponta de Fundão, que é a última cidade da região metropolitana, que nós temos 7 cidades, a Guarapari, no litoral, muitas pessoas conhecem, é uma linha de 5 km pagando uma tarifa de R$ 4,50, que é a tarifa do Transcol. Então, esse processo de integração do sistema metropolitano de bilhete único foi muito importante, a implantação da tecnologia. Nós hoje não temos mais cobrança em dinheiro, não temos mais o cobrador a bordo, 100% é bilhete único metropolitano. Fizemos todo esse sistema de integração com tarifa única, e a gente tem uma particularidade aqui, Cláudio, isso é importante. Nós temos 2 tipos de integração. Nós temos uma integração física, que é o Transcol, é assim, é um sistema tronco alimentado, que ele se alimenta nos terminais e a tronco sai de terminal a terminal, mas como nós assumimos todos, expandimos o Transcol para o sistema, para Vitória, Vitória não tem mais sistema urbano, então todo é metropolitano, com as linhas alimentadoras atendendo a cidade, nós tivemos, graças ao bilhete único metropolitano, nós implantamos também a integração temporal na cidade de Vitória. Então, o que nós conseguimos? Com a bilhetagem eletrônica, toda a tecnologia implantada, nós temos hoje integração temporal e com qualquer linha na cidade de Vitória com tempos definidos. Temos a integração física, onde tem terminal, e começamos a implantar integrações temporais também nas cidades que têm terminal, para evitar a quilometragem morta, evitar o ônibus bater lata, ônibus vazio. Então, você, em vez de eu ir até o terminal, eu consigo fazer as linhas passando perto dos bairros e fazer a conexão temporal. Então, para você ter uma ideia, tem uma cidade chamada Viana. Viana tinha uma linha, várias linhas, para você ir para um bairro a outro de Viana, cortado pela BR-101, você precisava ir ao terminal Campo Grande, em Cariacica, para poder ir para outro bairro. Isso demorava 1h30 de viagem. Com a integração temporal na BR, demora meia hora. Então, nós tiramos aí 1 hora de tempo de viagem dessa população, né, dentro desse processo de integração. E agora também estamos evoluindo que o Transcol passa a ser multimodal a partir do mês que vem, porque ele passa a ser integrado ao sistema aquaviário. Já chegaram os 2 barcos, nós vamos lançar o sistema aquaviário novamente, ele já esteve aqui na década de 80, onde ele foi extinto, década de 80, 90 ele foi extinto, e estamos retomando o aquaviário numa concepção, onde nós vamos conectar 3 municípios da Grande Vitória, que são aqueles, claro, que banhados pelo mar, e tem o canal de Vitória. Vitória, que é a Praça do Papa, Vila Velha, Prainha, e Porto de Santana, em Cariacica. Todos eles integrados, ele não é um sistema exclusivo, ele é integrado ao sistema de transporte metropolitano. Tarifa única, é como se fosse um ônibus alimentador. Então, você vai descer na tua linha troncal, vai pegar o aquaviário, vai atravessar. Então, por exemplo, a terceira ponte você leva 40 minutos. De aquaviário você vai levar 5 minutos, mas tem o transbordo. Então, a pessoa vai poder avaliar isso. Então, você vai fazer o transbordo sem pagar nada, com a tarifa única, através do bilhete único, e você faz as conexões também no aquaviário. Então, a gente fala que hoje o sistema é 100% metropolitano, com a bilhetagem implantada e com o sistema aquaviário. E sem grandes institucionalizações, Cláudio. Foi uma coisa que foi. E o governo do Estado também assume um protagonismo de fazer as obras de conexões. Agora, de onde estamos lançando a faixa exclusiva da terceira ponte para ônibus, aonde vai ser inaugurado agora no mês que vem, junto com a ciclovia. Nós fizemos todas as conexões da Ilha de Vitória, as melhorias de viadutos e de conexões, tanto para a melhoria do transporte público quanto do transporte individual, e também
aí envolve muita questão habitacional da região, para dar uma pincelada, é o que a gente chama de uma mobilidade mais humana, onde nós fazemos as obras, ciclovias, calçadas, travessias semaforizadas, iluminação pública. Então, nós cuidamos também da região onde essa obra vai ser implantada. Não é somente uma faixa exclusiva de ônibus ou somente um viaduto. Então, no viaduto tem uma ciclovia, tem uma calçada, o bairro é conectado de um lado para outro. A gente não deixa a cidade, a gente não deixa o transporte público individual se sobressair sobre a necessidade da população que mora no entorno daquela região, mesmo passando veículos com trânsito de passagem. Isso é fundamental para nós, o que a gente chama hoje de mobilidade mais humana, com praças. Então, hoje eu fui lá hoje com o governador, acabei de voltar da visita, é uma obra de mobilidade urbana, com ciclovia, calçada, travessia, mas com 4 praças de convivência para a população. Então, isso é muito importante, que você tenha essa conexão, essa conexão com a cidade, com o seu morador, ela é importante. Quantos exemplos de cidades que a gente tem que se implantou um BRT e dividiu a cidade em 2? Onde a população não consegue, você dividir o bairro, você divide a cidade. Então, a gente não quer isso. Então, acho que o conceito fundamental hoje é uma integração metropolitana, você consegue fazer, independente de você ter ou não essa questão de institucionalização, mas dá para conversar com os municípios, dá para ter bons projetos. Nós, claro, temos uma vantagem, um estado equilibrado, um sistema metropolitano único de transporte público, é claro que isso facilita muito todo o nosso planejamento e todo o nosso planejamento com os municípios, né? Claro que são cidades, mas a questão da mobilidade urbana hoje ele realmente é um marco para nós, é um marco que a gente precisa trazer isso na essência em todos os projetos de mobilidade. Perfeito, Fábio. Vamos, então, agora passar a bola para o Policy. Policy, você ouviu o que o Fábio nos disse. Como está a situação na região metropolitana de São Paulo? Transporte versus planejamento urbano. Deixa aqui, primeiramente, cumprimentar os amigos. Fábio, muito bom escutá-lo. Cláudio Sena, saudade do nosso sempre secretário de Transporte Metropolitano, Pilege, essa sempre alegria em poder revê-los. Aqui na nossa região metropolitana, e aí quero um pouco colocar esse gigantesco desafio, né, de substituir a necessidade da autoridade por ter projetos estruturantes. Acho que o Fábio, quando fala e aponta a solução em curso na Grande Vitória, ela nasce de um projeto estratégico que estrutura a solução e não de uma autoridade que ainda vai pensar neste projeto, né? Então, talvez a gente tenha esperado demais com que a burocracia existisse para proteger a solução. Na realidade, o que a gente precisa de fato, projetos estratégicos que alterem a realidade, né? E no setor público, a gente sabe muito bem que quem tem poder, e poder é autoridade, é quem tem dinheiro, né? Então, vamos partir desse pressuposto, porque senão a gente sempre erra na análise. Então, no final das contas, quem consegue pagar a conta é que vai dizer o que vai ser feito com aquele recurso que paga a conta, né? Então, na região metropolitana de São Paulo, a gente tem um cenário complexo, porque a gente tem municípios com muita autoridade, porque tem muito dinheiro. E muitos deles praticamente fecham as suas divisas, imaginando que protege o seu morador. E aí, talvez essa seja o grande conflito do planejar, produzir o projeto estratégico e implantar o projeto estratégico. Então, quando a gente olha o desenho da nossa metrópole, que a gente não pode abandonar a leitura do que, de fato, é conurbado e, portanto, você tem uma regra de uso e ocupação do solo que não tem limite entre os municípios. Então, a gente fala que parte da nossa região metropolitana, tirando aquela que tem proteção ambiental, ela é absolutamente conurbada, é uma rua que divide os municípios. E, portanto, ter conflitos e ausência de harmonia na legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo vai gerar, consequentemente, um custo adicional para o funcionamento da cidade. Esse custo adicional, historicamente, é suportado pelo transporte público coletivo, né? Encarece-se a terra pela ocupação natural e pela disputa capital pelas áreas mais qualificadas, expulsa a população para as áreas mais distantes, e a leitura pendular é paga pela autoridade
pública e pelo imposto do povo trabalhador. É isso que acontece. A cidade de São Paulo vai gastar esse ano coisa da ordem de 5,3 bilhões de reais no subsídio do transporte público coletivo. E a pergunta que a gente sempre faz é o seguinte: está gastando quanto no subsídio à boa moradia para reduzir a necessidade de subsidiar o transporte público coletivo induzido, né? Porque é o nosso erro que faz com que a população mude da região infraestruturada para áreas sem infraestrutura para fazer esse pêndulo do baldear. Muito pouco. Então, o esforço que o governador Tarcísio definiu para a nova secretaria, e eu preciso contar da grande novidade, o Cláudio Sena sabe disso, a grande novidade que a gente tem aqui é que, pela primeira vez, a habitação, a Secretaria da Habitação, que sempre teve o maior orçamento definido no orçamento, porque no Estado de São Paulo a gente tem 1% do ICMS, né? A base é 17%, a gente sempre cobrou 18%, esse 1% a mais sempre foi para habitação. Esse 1% para habitação, que é um dinheiro respeitável e que sempre veio para habitação, nunca teve integrado a política de planejamento das regiões metropolitanas. E pela primeira vez na história isso acontece, não é mais Secretaria de Habitação, é Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, com um diálogo, e essa é a novidade consequente, com um diálogo efetivo com a Secretaria de Transporte Metropolitano, porque temos um secretário, o secretário Marcelo Cardinale Branco, que tem uma origem na Secretaria de Transporte do município de São Paulo, então fazendo uma primeira sobreposição de competências daqueles que são os gestores, né? Porque quando a gente escuta o Fábio falar, a gente entende que alguém que está falando do métier dele, ele sabe do que ele está falando. Ele não precisa buscar outros recursos para apresentar as soluções. É um pouco do que a gente recebeu de encomenda do governador Tarcísio. Ter uma equipe enxuta, ter uma equipe decidida a implantar um projeto estratégico, ter uma equipe que assume uma responsabilidade para, em 4 anos, enfrentar alguns desafios, entregar algumas conquistas, né? Então, está no nosso tá na nossa linha de produção uma proposta absolutamente ousada de zerar moradia em área de risco, mas quando a gente fala que a gente vai zerar a moradia em área de risco nos 4 anos da gestão da região metropolitana de São Paulo, na gestão do Tarcísio, a gente vai dizer também para onde vão estas habitações. Então, não é só você tirar do risco, é onde você vai colocar, porque isso dialoga objetivamente com a sua capacidade de transportar, né? Então, eu quero ilustrar este que é um dos projetos para mostrar a fórmula que a gente está utilizando para ter autoridade, né? Você só tem autoridade quando você tem um bom projeto e quando esse bom projeto tem garantia de financiamento. Aí você se impõe, no caso aqui, aos 39 municípios, são 39 municípios, quase 25 milhões de habitantes, então estamos falando aqui de uma região metropolitana nação, né? E quando a gente olha o desenho das conurbações que as nossas franjas da região metropolitana têm, ela tem uma franja conurbada com a região metropolitana de Jundiaí, que por sua vez é conurbada com a de Campinas. Quando a gente olha para o litoral, a gente já tem conurbação do nosso ABC com parte do litoral, né, da Baixada Santista, então a gente já tem uma conurbação para lá. Quando a gente olha para o nosso eixo oeste, a gente já tem uma conurbação da metropolitana São Paulo com a metropolitana Sorocaba. Eu estou aqui em Sorocaba, né, para ter ideia, eu estou aqui em Sorocaba discutindo transporte, discutindo o resgate do sorocabano. Por quê? Porque um dos trens intercidades, porque as nossas rodovias não aguentam, estão absolutamente saturadas, né? Seja Regis, seja Castelo, você leva 1 hora para chegar na região metropolitana de São Paulo e depois 1h30 para entrar em São Paulo, né? Então já ficou claro que... E estamos falando de um pós-pandemia que talvez a gente pudesse ter levado um tempinho um pouquinho maior para essa saturação, mas já saturou. Então, deixar aqui levantando a bola, né, para a gente fazer esse equilíbrio de parcelamento, uso e ocupação do solo, com aquilo que são os elementos centrais
do planejamento do transporte. Então, eu sei onde eu estou acomodando as pessoas, eu sei onde eu estou induzindo a acomodação das pessoas, do ponto de vista da moradia, eu sei onde estão os polos de desenvolvimento e as centralidades naturais induzidas, eu sei o carregamento que eu vou ser obrigado a fazer a partir de uma oferta de transporte público coletivo, que às vezes é do município, às vezes é do Estado, mas o que eu tenho hoje é uma capacidade de construção de projeto estratégico e de financiamento dele. Então, acho que essa talvez seja a questão mais importante de uma secretaria que não tem muito mais de 6 meses, né? Que, na minha opinião, em breve incorporará a Secretaria de Transporte Metropolitano, ou teremos um mesmo ambiente, né? Transporte metropolitano, habitação e planejamento metropolitano dentro de uma mesma equação, né? Então, acho que a gente foi, ao longo do tempo, criando muitos compartimentos para separar as tarefas públicas, em especial aquelas de interesse coletivo, e agora a gente começa a devolver para o mesmo ambiente. E sempre vou insistir que a autoridade no setor público vem de projeto estratégico, a capacidade de pagar o projeto estratégico, portanto, implantado. Aí você assume uma autoridade frente àquele conjunto, aí sim, de autoridades democráticas, aqueles que são eleitos pelo voto, né? Lembrando muito o nosso pacto federativo, não trouxe uma autoridade metropolitana nele. Tem prefeito, tem governador e tem presidente, né? Então, isso tem que ficar claro na nossa cabeça, porque nós não seremos autoridades constituídas a partir deste desenho democrático. Por isso que importa muito termos projetos estratégicos que vão ser carregados pela população quando ela sentir o efeito positivo na vida delas. Essa é a autoridade que a gente aqui está tentando construir no estado de São Paulo, em especial nas regiões metropolitanas. E aí, para fechar esse contexto, né, o que são as 9 regiões metropolitanas do estado de São Paulo? Né? Elas reúnem 250 municípios em 9 regiões metropolitanas, que têm 85% da população e 95% do PIB. Os outros 400 municípios têm 15% da população e 5% do PIB. Então, se a gente errar nas regiões metropolitanas, a gente não acertará no estado. Então, essa é uma questão também importante para a gente entender. Né? O estado de São Paulo só terá qualidade de vida se reduzir a inequidade que a gente tem nas regiões metropolitanas. A gente tem muita riqueza, mas onde as desigualdades são muito presentes. Né? Então, quando a gente fala de habitação, quando a gente fala de transporte, quando a gente fala de geração de emprego, quando a gente está falando desse contexto dos projetos estratégicos, onde eles são aplicados? Nas 9 regiões metropolitanas. São Paulo, Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Piracicaba, Vale, Baixada Santista, Ribeirão e Rio Preto. Né? Então, quando a gente olha esses 9, né, a gente tem aqui o maior PIB agroindustrial do país em uma das nossas regiões metropolitanas. Metal mecânico, o maior. Então, para cada um deles, você vai encontrar a maior energia econômica, mas você encontra também 50 mil moradores em situação de rua. Mais de 5 mil municípios no Brasil não têm 50 mil. Na cidade de São Paulo, tem 50 mil que não tem casa. Acorda e dorme sem ter um teto. Então, essas desigualdades que um projeto estratégico nasce, reunindo as funcionalidades mais importantes da cidade, onde você se protege e como você consegue circular por ela para ela ser democrática para todos. Valeu, então, Policy. Só agora a gente vai dar um pequeno break para o nosso patrocinador, né, a Mercedes-Benz, que, graças ao seu apoio, tem nos ajudado. Só lembrando aqui que o Policy Neto é subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, só reforçando aí. E antes de ir para o intervalo, e até para inspirar tanto o Fábio quanto o Policy no retorno, né, da nossa conversa, já tem 2 perguntas aqui, uma da Meli Malatesta, que, né, muitos da gente conhece, só lembrando que o planejamento do transporte deve considerar o usuário quando ele está fora do sistema de transporte, porque é comum que a maioria dos atropelamentos ocorre, inclusive, junto às redes de transporte. E o José Antônio do Nascimento dá parabéns ao Fábio Damasceno pelo excelente trabalho no Espírito Santo e pergunta como é que está o avanço da mobilidade elétrica na região metropolitana de Vitória. Bom, mas isso aí fica para a nossa volta. Agora é um breve intervalinho aí de poucos segundos para a gente ver a mensagem do nosso patrocinador.
Estamos de volta, então, desse breve intervalo. E, para fazer um pouco aí a remexida no caldeirão, eu convido novamente Cláudio Sena Frederico para que possa apimentar um pouco essa conversa para a gente continuar agora na segunda parte do nosso ANTP Café. Bom, eu gostei aí de uma série de coisas, eu gostei de tudo. O Fábio descreveu uma realidade justamente nesse sentido pragmático que eu falei, e o Policy eu conheço os projetos da Secretaria, então eu sei que, vamos dizer assim, estamos caminhando para alguma coisa que eu espero que seja realmente tão bom quanto se imagina. Agora, vamos dizer, o grande problema da região metropolitana politicamente, e eu acho que também essa colocação que o Paulo colocou, que é o dinheiro que motiva a coisa, é exatamente o ponto fraco da região metropolitana, porque é um piquenique que todo mundo é convidado a ir com o que já tem. Então, é um pouco desgostoso você dizer, olha, aparece lá no piquenique e tal, e traz o que você tiver em casa. Então, bom, se eu vou trazer só o que eu tenho em casa, eu fico em casa. Não preciso ir no piquenique. Então, aonde a região metropolitana dá certo, e na Europa isso é um caso muito notável, é porque uma terceira parte, que é a nação, coloca dinheiro no piquenique para as pessoas quererem ir lá e colaborar, quererem ir lá e fazer parte, receber e tal coisa. Então, falta vamos dizer assim, falta esse molho na coisa. A outra coisa que falta é a identidade. As pessoas se identificam com o seu município, mas não se identificam com uma região metropolitana. Isso é uma coisa que nós já pesquisamos aqui em São Paulo, quando eu era secretário, e uma coisa que não tem é isso. Eu fiz estágio em Nova York, na época que Nova York faliu. Eu estava exatamente fazendo estágio na polícia de Nova York, e era um desastre total. Nova York se levantou através de uma campanha de criar uma imagem de uma região metropolitana de Nova York, que era o tal Big Apple, a grande maçã. Eu vivi em Chicago, onde uma coisa semelhante aconteceu. E as nossas regiões metropolitanas não têm imagem, não tem. Talvez uma das únicas que tem um pouco é o Rio de Janeiro, né? Talvez porque, inclusive, foi um estado isolado, separado, né? Talvez até seja uma das soluções. Talvez as regiões metropolitanas devessem ser um estado, um outro estado, fora do estado. Já estaria resolvido o problema institucional, né? Mas, de qualquer jeito, o fato é o seguinte, falta essa noção. E esse conceito de habitação junto com mobilidade, junto com transporte, é um modo de criar esta imagem metropolitana, porque entre a moradia e a mobilidade e o emprego está grande parte do emocional da vida das pessoas e das famílias. Então, se isso for feito com uma identidade metropolitana, tá? Como um acordo metropolitano, isso, inclusive, responde à questão da Meli, quando ela coloca a pergunta, a sugestão, cuidado que o transporte começa fora do transporte, né? Eu diria até o seguinte, o transporte começa em casa. Ou seja, o transporte vai de casa até onde você vai e volta. Então, a inclusão da boa localização da habitação, da boa solução de mobilidade a pé e tudo mais até chegar a um transporte motorizado. E um bom transporte motorizado, isso daí é o maior, vamos dizer assim, instrumento prático de gerar uma noção de metrópole. A noção de que eu moro na metrópole, eu moro na Grande Vitória, eu moro no Grande São Paulo. Tá? Eu não moro em São Bernardo do Campo, meramente. Eu moro num São Bernardo do Campo que faz parte, independente de São Bernardo do Campo ser rico, mas uma noção de que ele usufrui de serviços que vêm da coletividade. Então, eu diria que falta um pouco também a questão prática de seguinte, como é que você vende o peixe daquilo que está sendo feito na prática metropolitanamente? Como é que vende esse peixe? Como é que consegue, ao mesmo tempo, recompensar os prefeitos
porque não pode também se alijar aos prefeitos. E, ao mesmo tempo, criar a noção de que a União é que conseguiu criar esse fato, e não meramente um trabalho individual de cada cidade. Eu acho que você tocou num tema que ele é muito forte no país, em especial por conta de um exercício muito intenso que a gente faz da arte da política, né? Então, aqui a gente olha como as coisas fazem sentido. Você fala da presença do poder central, né? A nação tendo importância nesse processo do piquenique, né? Ela mostrando o tamanho da contribuição que ela dá para aquele piquenique. No Japão, e você sabe muito bem, as regiões metropolitanas nascem de um conjunto de fatores técnicos, mas de uma decisão do imperador, né? Que vai consolidar todo esse processo e vai dizer o quanto o poder central vai investir naquele ambiente metropolitano. O que a gente está tentando aqui no Estado, e vou até soltar um spoiler aqui, na segunda-feira à tarde, eu estou reunindo os 5 consórcios que compõem a região metropolitana, que aqui eu vou passando a complexidade para todos que estão nos acompanhando do que é isso, né? Então, eu tenho 5 consórcios, né, que compõem a região metropolitana. Então, não é que são 5 municípios, são 5 consórcios, consórcio ABC, que é um consórcio histórico, né, do Grande ABC, consórcio do Alto Tietê, que pega um trecho do nosso Tietê que tem muita energia econômica, né? Pega Mogi, pega Guarulhos, então tem uma robusto. Tem o Cioeste, que pega a riqueza da nossa região oeste, então pega Barueri, pega Osasco, pega Santana de Parnaíba, então pega aquele conjunto de municípios que, de fato, assumiram um protagonismo econômico, inclusive nacionalmente. Pega os municípios mais pobres da nossa Zona Sul protegida, é essa relação onde você protege, você tem menos energia econômica, que é uma das falhas do nosso processo de desenvolvimento, né? Hoje a gente enxerga o quanto as soluções baseadas na natureza vão nos trazer novas economias, mas você apontou algo que para mim, é o grande desafio, qual que é esta identidade para uma região metropolitana com tantas identidades locais e físico-territoriais, né? Então, quando a gente olha o ABC é palco do início do desenvolvimento do país, né? Porque é a parada depois da subida da Serra do Mar, mas também é palco do processo de industrialização do país por conta da indústria automobilística, que hoje vive num conflito de saber qual a nova economia que vai existir ali, né? Então, todo mundo fala, não queremos ser uma Detroit, mas tá bom, mas se a gente já discutiu para saber o que vai ser para não ser a Detroit, né? Então, desafios gigantescos, porque, de fato, parte destas cidades elas carregam uma identidade que não permite você rebatizar, né? É quase um atentado violento à estrutura local, você dizer assim, tem algo que vai sobrepor tudo isso, né? Então, respondendo um pouquinho a Meli e um pouco avançando nesse processo de interpretação de como a gente consegue produzir uma grande catarse que aponte um caminho único, a sensação que eu tenho é que é essa conjugação da habitação com o transporte, né? Porque se eu estou dizendo que nesses dois ambientes eu consumo mais de 50%, 60%, às vezes 70% da vida da pessoa, né? Então, eu estou começando a enxergar que eu tenho como falar que ele é um cidadão metropolitano, né? Então, você é um cidadão metropolitano porque você acorda em São Paulo, você almoça em São Bernardo e você
vai fazer a sua faculdade em Osasco e depois voltar para casa. Então, esse cidadão metropolitano, quase um pouco como o cosmopolitano lá em Salvador, né? Mas o nosso metropolitano aqui, se a gente consegue mostrar para ele que isso é valor, né? Isso é uma identidade de valor e não de redução, eu acho que a gente começa a galvanizar isso que você fala de uma marca, de uma identidade, né? Porque aí você vai dar identidade para o sistema de transporte, que já chama metropolitano, né? O nosso metrô. Você pode dar também uma marca para casa, que pode ser a casa do metropolitano paulista, né? Então, você também dá uma marca para isso. Então, eu sinto muito, e não tinha parado para fazer essa reflexão, então agradeço muito o Cláudio Frederico, porque ele nos dá essa reflexão. É verdade, é necessário uma marca que nos reúna, porque ela vai dar esse sentimento e esse valor que, embora tenhamos muitas diferenças, temos igualdades, né? Então essa é a sensação que eu carrego dessa sua fala, Cláudio. Cláudio, eu acho que é importante essa questão, a gente luta muito nisso, até como governo, aí estamos falando até de política, como é que cada um vende a sua marca política, vamos se falar assim. Se é o prefeito, se é o governador, se é o secretário municipal, se é o secretário estadual, se é o vereador, se é o deputado, né? Isso acaba mesclando. Quem dera se o Brasil todo fosse igual Brasília, né? Enquanto secretário, na verdade, é um grande estado, mas é um município. Brasília, você é autoridade de tudo, fica até aquilo que você falou, seria o ideal era se Brasília se passa para o Brasil todo, né? Mas eu acho que a gente talvez, você falando, Cláudio, você puxou uma coisa interessante, talvez que a gente aqui. Eu acho que, até pelo próprio capixaba, eu sou paulista, eu não sou nem capixaba, mas trazendo um pouco agora, estou aqui há 25 anos, a gente percebe. Isso acontece muito no interior de São Paulo mesmo, no ABC, eu estudei no ABC, enfim, existe a característica da pessoa que mora. Você quer morar naquela cidade, você não mora no estado de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, na região metropolitana. Eu moro em Vitória, eu moro em Vila Velha, eu sou Canela Verde, eu moro na Serra. Esta relação metropolitana ela ocorre em função de uma necessidade, principalmente de transporte, de lazer, de trabalho, de educação. Então, eu acho que quem pode ter... A cidade não pode perder a identidade. Não dá para a gente subjugar a região metropolitana sobre as cidades. O cidadão precisa ter identidade própria, senão a gente vai ter uma coisa única e aí ninguém se identifica mais dentro dessa questão urbana. Mas eu acho que o transporte pode ser essa ligação, esse elo de... O transporte tem que ser metropolitano. Não dá para você... Isso a gente percebeu muito quando quando acaba o sistema de transporte urbano de Vitória e a gente entra com o sistema metropolitano, com um sistema único, com um bilhete único. Então, você perde a identidade da cidade, mas vem um sistema maior, um sistema que te traz benefício. O próprio prefeito, percebendo onde você não consegue, o prefeito não consegue hoje colocar o subsídio, ele não consegue melhorar a frota, ele não consegue trazer melhor transporte, mas quando acontece isso, o transporte metropolitano tem essa característica, como as obras metropolitanas, que eu falo, as obras dos grandes eixos conectando as cidades. As pessoas sabem onde ela passa no dia a dia, que aquela é uma obra metropolitana e aquilo é um transporte metropolitano, porque é onde eu faço onde eu tenho a identidade metropolitana, mas onde eu moro eu quero ter identidade municipal. Eu acho que é isso que a gente está buscando. E talvez também trazendo um pouco da Meli, Cláudio, até que você trouxe, transporte, Roberto Scanzella fala muito isso, um expert em transporte tem que ser uma experiência. Você tem razão, desde quando você sai da porta da tua casa, a calçada tem que estar boa. Se você vai pegar uma linha limitadora, o abrigo tem que estar bom e ele pode ser municipal. Quando você pegar o corredor, ele tem que estar excelente. Então, não adianta, por exemplo, você ter um sistema, hoje eu tenho 40% da frota com ar-condicionado, com Wi-Fi, com terminal, mas o caminho para ele chegar da casa dele para esse abrigo, para esse ponto de ônibus, é deteriorado. Então, a experiência dele com essa ruim. Mas quando você tem essa autoridade metropolitana do transporte, quando você faz essa melhoria, o próprio município começa a buscar também isso. Isso é importante. Eu dou alguns exemplos. A gente fez uma obra que eu chamava Canal Bigós, foi uma obra sobre um valão a céu aberto.
Quando você canaliza e põe uma calçada, uma ciclovia, você começa a observar. Aquela casa de madeira passa a ser de cimento, ela passa a ser pintada, ela passa a ser... Então, você começa a melhorar em função daquela interferência que você fez. E os municípios também começam a fazer, pô, você faz uma avenida, melhora. E tem uma outra coisa que até tem a ver com o que a Meli falou. A obra metropolitana, mesmo metropolitana, ela não pode olhar somente para o transporte, ela não precisa fazer só um corredor de ônibus. É o que a gente faz aqui. Eu faço a avenida de muro a muro. É a calçada, é a ciclovia, é a travessia e é o corredor de ônibus. E é o carro, é o caminhão. Então, essa junção de fatores é que você incorpora o municipal com o metropolitano e cria uma identidade, as pessoas identificam. Mas eu acho que a grande ferramenta disso chama-se transporte público. Transporte público e obras metropolitanas, preservando a identidade. Só, Pelé, em relação o modal elétrico, a frota elétrica. Isso. Os ônibus elétricos. Nós implantamos 4 ônibus agora de teste no ano passado. Pretendemos fazer uma sequência de aquisições de ônibus elétricos. Tem uma ilusão de que todo mundo fala que o ônibus elétrico é fácil. Não é. O problema do ônibus elétrico não é comprar o ônibus. O problema do ônibus elétrico é ter infraestrutura do ônibus elétrico. Então, as cidades, por exemplo, eu tenho um problema num terminal que eu não consigo botar 3 fases no terminal. Então, tem um problema estrutural das cidades, que, assim como o ônibus a gás, também tem um problema estrutural das cidades. Então, tem um problema estrutural que nós temos que resolver, que é um problema que eu acho que o ônibus elétrico ele vai passar por 3 fases, e é isso que a gente está tratando aqui na região, e já estamos testando esses 4 para avançar ano a ano e poder chegar a pelo menos aí 40%, 50% da frota em 2030. É isso que a gente quer evoluir, tentar chegar a isso, claro, contando com a evolução e com os custos dos ônibus elétricos. Mas tem uma questão de abastecimento, é uma questão importante, que é da onde vem essa energia. Então, eu vou continuar comprando assim como o diesel e vou estar suscetível ao mercado, ou eu vou fazer as fazendas de energia solar e eu vou ser autossuficiente nisso. O Estado, Polis, tem um papel importante nisso. Então, dá para fazer. Então, por exemplo, eu tenho hoje no Estado várias áreas do Estado que eu posso ofertar para essas fazendas e ela vai, no mesmo CNPJ, abastecer meu transporte público. Aonde são essas áreas de abastecimento também são fundamentais. Essa estratégia de abastecimento ela é fundamental e a questão de ônibus. É um pacote, é isso que a gente está produzindo aqui. Como é que funciona este pacote metropolitano de sustentabilidade no transporte elétrico? Ótimo. Cláudio, alguma observação, provocação? Não, eu não provoco ninguém. Eu só estou aqui para estimular. Vamos mudar essa palavra de provocar para estimular. Eu sou estimular. Eu só não faço striptease, mas de qualquer jeito, inclusive porque não estimularia ninguém. Mas de qualquer jeito, não quero assustar também. Então mexa nesse bullying, por favor. Mexa nesse bullying. Olha, eu gostei dessa colocação aqui do Fábio final. Eu estive recentemente implantando um BRT em Peshawar, no Paquistão. É um sucesso. Esse projeto, o interessante dele é que ele, através de um projeto de transporte, você requalificou uma cidade, tá? Você mexeu no grande problema que existe em países islâmicos em relação ao problema de gênero, né? Ou seja, tudo aconteceu focado nesse projeto, que teve uma excelência em termos de operação e manutenção para motivar as pessoas a enxergar naquele projeto novos valores. Novos valores, olha, muito além do que nós estamos falando. Não estamos falando de novos valores, inclusive éticos, religiosos e etc. Quer dizer, foi uma coisa. Então, eu acredito muito nesse poder que o transporte metropolitano tem, de vender uma imagem, incorporar sem precisar, vamos dizer assim, ofender, vamos chamar assim, as regionalidades. Mas essa possibilidade existe.
por isso mesmo que quando... Até porque, Cláudio, o transporte é integrador, quer dizer, se tem algo que ele oferece, essa capacidade de integrar. Então, por isso, talvez ele seja um dos principais veículos e Sem traduzindo dúvida. valor, né? Porque, na realidade, ele é menos o seu e mais o nosso, né? Ele faz com, ele não faz por, né? Então, acho que isso cria uma sinergia bastante interessante. Então, eu vejo isso como um potencial que deve ser explorado. Em São Paulo, eu unifiquei todos os transportes metropolitanos numa imagem única que não existia. Cada empresa pintava o seu ônibus como queria. Você não sabia se o ônibus era metropolitano ou municipal, né? O metrô, você não sabia que era o mesmo da CPTM, nem sabia que era... E a própria integração tarifária. O poder também da tecnologia tarifária para vender essa imagem é gigantesco, porque aí mexe naquilo que o Polis falou, é dinheiro. Mexer em dinheiro é certeza absoluta de você conseguir conversar com as pessoas. Eu acho que é isso, acho que ela tem razão, acho que dizer, eu acho que a gente o transporte não tem essa identidade municipalista, ele consegue ter essa identidade metropolitana. Acho que, Cláudio, a gente chegou no... É isso mesmo, acho que o transporte ele cria essa identidade metropolitana e ele faz essa relação mais fácil e comunica melhor com as cidades. Eu acho que quem cria mais essa identidade municipalista, muitas vezes é a parte política, acaba que o município, eu quero o meu transporte, esse é meu, esse é seu, e depois acaba não tendo esse desenvolvimento humano que se precisa para o desenvolvimento que o transporte precisa ter, né? Principalmente quando a pessoa precisa de vários cartões para pagar diversos sistemas de transporte, né? Seja ônibus, seja barca no aquaviário, seja o metrô, no caso de São Paulo, que tem metrô, trem, como São Paulo também. Então, se não se unificar, significa unificar muito mais coisas, né? Não só a parte dos ônibus, do designer, como também a parte política, a parte institucional e até mesmo, claro, e principalmente os meios de pagamento. É verdade. Veja como isso é histórico, né? Quando a gente olha para o sistema de transporte sob trilhos e a gente olha os batismos, né, os ferroviários, eles estão espalhados pelo estado inteiro. Em todo canto ele é um ferroviário. Ele pode ser do 15 de Piracicaba, ele pode ser da ferroviária da Ferrinha, ele pode ser do Sorocabano, todos são ferroviários. Aqui a gente está falando de todos são metropolitanos. Sim, sim. Né? Então, a gente já teve isso. Que a gente, num certo momento, foi atropelado pelo rodoviarismo. Né? Perdemos a batalha para o indivíduo. Então, o coletivo, num certo momento, perdeu a batalha para o indivíduo. Aqui a gente está dizendo o seguinte, para recuperar, precisamos vencer a batalha do indivíduo. Porque também não adianta tudo que a gente falou aqui se a gente não vencer a batalha do individualismo. Então, foi uma coisa que o Fábio falou logo de saída, né? A questão humana, não é, Fábio? Essa relação tratar como humano. Na verdade, e também eu falo que o transporte ele tem que ser acessível. Acessível, assim, da classe A a D. Todos têm que se sentir inseridos dentro do transporte público. Por que na Europa todo mundo anda em transporte público? Porque ele tem várias opções e você se sente inserido desse contexto de qualquer categoria, porque eu tenho qualidade para isso. E se você quiser também ficar no trânsito, é uma opção sua. Se quiser ficar individual, o problema é teu. Mas existe essa questão. Aí cada um tem o seu problema, mas o Estado se preocupar somente em avançar para o individual não dá. A gente tem que virar a página mesmo. É para o coletivo, é para o metropolitano, mas todos têm que se sentir inseridos dentro deste processo. É isso que eu falo. Hoje é um... Por isso que o que a Amelie falou... É isso. Por isso que a experiência do transporte tem que ser boa para todo mundo. O transporte público começa todos somos pedestres, e depois a gente vai acessando todos os meios. E aí eu acho que tem um valor muito grande. Quando o Fábio falou dessa qualidade na implantação, e a qualidade na implantação é, inclusive, na comunicação do que você implanta, né? Que você fala o seguinte, cara, eu estou me sentindo protegido para usar o transporte coletivo desde que eu saio de casa. O Cláudio falou isso. Eu abri a porta de casa, vi uma calçada que me convida a andar 1 quilômetro para chegar na estação. Do inverso, sair de casa, não senti nenhuma segurança, voltei a pegar a chave do carro e nunca mais tentei. Então, é lógico que e a outra coisa... o que a gente tem que operar é mais convidativo.
O transporte público não pode ser um estigma. E hoje, o grande afastador do transporte público é que ele é estigmatizador. Ele é um carimbo social. Ou seja, se essa pessoa está saindo do transporte público ou entrando no transporte público, então eu já sei de que classe social ele é. Quer dizer, o transporte público não pode ser estigmatizador. Mesmo sob o ponto de vista de que ele tem que ser dirigido a quem não tem recursos, mas ele não pode identificar as pessoas como sendo, bom, esse daqui é para eles, e isso daqui é para mim. Então, isso é uma coisa muito difícil, viu? Muito difícil. Não, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Mas esse é o valor e identidade, né? Esse é o que a gente falou até agora, que é criar valor, né? E esses valores éticos, esses valores que estão hoje tão falados, virou moderninho, exegues da vida. Então, quer dizer, tudo é muito moderno até você colocar em prática a modernidade que foi imposta a você. Né? Então, você fala muito de combater a inequidade, gerar, mas aplicar isso, né? Aplicar os valores à sua realidade presente, às suas rotinas, é a maior tarefa. O que a gente está falando é como a gente torna isso mais convidativo, né? Como a gente não faz isso ser um fardo. Eu preciso que as pessoas curtam o transporte público coletivo da mesma forma que o cara curte o carro dele, porque ele vai lá, compra o carro, ele quer embarcar no carro, melhor rádio, melhor isso, melhor aquilo. Hoje o carro é uma espaçonave, né? O cara vê 35 coisas ao mesmo tempo. O que a gente tem que fazer é transformar isso que é coletivo numa experiência mais gostosa do que aquela que você faz individualmente. Acho que esse movimento, que é um movimento muito parecido de transformar as cidades, os espaços coletivos da cidade, em espaços mais gostosos do que os individuais, né? Então, o quintal da casa não vai ser melhor do que a praça. Né? A área do clube, do prédio, do condomínio, não vai ser melhor do que as nossas praças e os nossos parques. Né? Então, o cara vai assim, não vou ficar no meu condomínio porque a praça é mais gostosa, porque o parque é mais bonito, porque ele é mais cuidado, as pessoas sorriem para mim, não me sinto dentro de uma bolha, mas isso tem um trabalho, né? Gerar esse valor, gerar esse cuidado, e aí gerar essa paixão, né? Gerar marca, né? Você falar com orgulho, né? Vou ao Parque do Ibirapuera, é o melhor parque do mundo. Né? Tem isso. Vou usar o metrô linha X, que é a melhor linha do planeta. Não tem isso, pô. Lógico que tem. Vou usar a melhor ciclovia que o mundo já teve, porque ela passa por cima do rio Tietê. É isso, pô. Aqui eu tenho um exemplo pré-pandemia. Pré-pandemia que foi em 2020. A gente tinha um sistema aqui chamado seletivo. Era um sistema que eram os únicos ônibus que tinham ar-condicionado e cobrava mais caro. Falei, peraí, como assim? A gente quer fazer um transporte único para todos e eu só tenho uma frota que tem ar-condicionado que cobra mais caro e que chama seletivo. Estou selecionando quem pode pagar e quem anda nesse ônibus, quem tem direito a esse conforto. Então, a gente inverteu, não chega. Seletiva para todo mundo. Então, vamos comprar toda a frota a partir daquela data, com ar-condicionado, é o mesmo cartão, todo mundo acessa. E, por outro lado, também, quando a gente tomou a decisão de só cobrar pelo cartão, não ter mais dinheiro a bordo, mas a pessoa é muito humilde. Não, vamos bancarizar, vamos fazer isso, porque também isso é uma questão educacional que também é importante. A pessoa também se sentir inserido dentro do contexto urbano. Então, a inserção de tecnologia também é importante para a pessoa mais humilde, para todos. Então, ele tem que ensinar a classe A e a D, por isso que o transporte tem essa capacidade de inserir a todos. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, gente, eu só queria fazer uma observação agora. Eu não, né? Eu vou ler aqui as observações de pessoas que estão acessando, né, a nossa live, participando de forma, aliás, bastante participativa. Wesley Ferro, né, que é do MDT, Movimento de Defesa do Transporte Público, diz para o Fábio, né, que a existência da autoridade metropolitana por si só não seria a garantia de efetividade para uma região metropolitana, mas baseado na experiência da Grande Vitória, o papel do governo do Estado como indutor é essencial para a construção desse arranjo. E ele também pergunta se o Sistema Único de Mobilidade poderia favorecer esse esforço interfederativo. Joaquim Nóbrega dá parabéns pela iniciativa, pela autoridade dos participantes.
diz que é paulistano, mora em Florianópolis atualmente, e está penando pela falta de interesse do governo do estado em trabalhar pela região metropolitana de lá. A Meli, novamente, faz uma pergunta que ela estende tanto ao Fábio quanto ao Policy, se a questão da região metropolitana considera a questão do gênero, até porque as perguntas apontam que as mulheres são as que mais utilizam o transporte coletivo. Fernando Portela, nosso amigo Portela, que todo mundo conhece, da área de tecnologia, diz que em São Paulo, como um todo, a ausência de ITS de alto nível deveria ser um bom início para afinar a gestão de informações. Ele diz que São Paulo tem a melhor experiência de como operar uma frota elétrica, ele não diz, ele pergunta, incluindo equipamento brasileiro, então por que não avaliar isso de forma mais profunda? Bom, por fim, essas são as principais questões. Eu queria só que o Cláudio, então, fizesse um fecho aí, uma linha fina do que foram essas observações dos dois convidados e, claro, cada um depois terá um tempo para fazer as suas considerações finais aí. Por favor, Cláudio, aí a gente já encaminha tanto para o Policy quanto para o Fábio para a gente concluir. Infelizmente, pelo papo aqui, o papo está rolando solto, a gente poderia esticar muito mais, mas temos um limite que a gente vai ter que cumprir. Então, rapidamente, eu diria o seguinte, eu acho que nós fomos muito bem-sucedidos hoje em abordar duas coisas. O Fábio colocou nitidamente um exemplo prático daquilo que eu falei, de que não precisa esperar Godot, não. O Godot já está entre nós e o Godot são os nossos problemas. E daí a gente precisa resolvê-los. E que o transporte público pode ser um elemento que, no futuro, poderá ajudar a gerar um poder político metropolitano através de um produto, através da resolução de problemas práticos, né? O Policy já coloca a coisa de um jeito assim. São Paulo é uma complexidade muito grande, né? E que nós temos regiões metropolitanas ainda não funcionais como tais, institucionalizadas como tal, com toda coisa, mas que a habitação, quer dizer, a visão mais ampla do problema metropolitano, ou seja, não é só a questão da mobilidade, mas a mobilidade mais a habitação, quem sabe amanhã a mobilidade mais a habitação, mais a segurança, mais a saúde, mais sei lá o quê, enfim, são problemas que todo mundo reconhece que precisam ter soluções metropolitanas. Não adianta realmente considerar que limita num certo ponto e não tem mais. Então, eu acho que os dois foram muito, assim, corresponderam a muito mais do que as nossas expectativas. Isso significa que não é que a gente tivesse alguma coisa negativa, mas a gente não poderia esperar uma contribuição tão de acordo com nossos planos, não é, Pelé? Quanto nós tivemos hoje. Não, até porque, né, desculpa o que eu vou dizer, mas é aquilo que a gente sente, né? Ninguém aguenta mais ouvir falar em autoridade metropolitana porque sabe que vem aquela velha e lenta história de que é algo para ser feito e aí começa-se uma grande discussão. Foi fundamental o debate de hoje, porque mostrou, como diz bem o Cláudio, que Godot já está entre nós e a gente já está convivendo com ele. Foi um exemplo tanto de vitória nas ações que o Damasceno escreveu para a gente aqui, quanto as que o Policy está descrevendo, dessa coisa muito interessante de integração entre habitação e transporte. Bom, agora, para encerrar, eu passo a bola para os nossos dois convidados, para que eles façam aí, como diria Cláudio Sena Frederico, em uma de suas poesias, para que eles teçam suas considerações finais. Bom, queria agradecer, primeiramente, Pelé, Cláudio, Policy, aí, por esse debate tão produtivo, esclarecedor. É importante debater ideias, claro, aqui numa região metropolitana um pouco menor, como comparado, claro, a São Paulo, estamos falando realmente, são diferenças de tamanho, mas os problemas são os mesmos, né? Os problemas enfrentados são os mesmos e as soluções são praticamente as mesmas, salvo alguma diferença ou outra. Eu acho que o que a gente pode tirar daqui, o momento é de agir. Eu falo que não dá mais para a gente ficar filosofando sobre mobilidade, sobre transporte, sobre trânsito, o momento é agir.
é agir para quem tem autoridade sobre aquelas obras, autoridade sobre aquele transporte, buscar essa integração, integrar os municípios. Eu acho que o Estado tem um papel importante de integrador, isso é muito importante, né? De você poder integrar, fazer essa integração, mas também, eu acho que também se impor do ponto de vista dessa questão, dessa conexão metropolitana. Isso também é um fator preponderante para a gente poder agir e sair realmente dessas discussões e não esperar, assim como o Cláudio e o Polis falaram, não esperar se formatar institucionalmente uma autoridade metropolitana para ter uma autoridade, uma figura política que é uma autoridade para falar sobre aqueles municípios e com aquela população. Acho que está na hora da gente agir, está na hora de buscar bons projetos, bons financiamentos. É isso que a gente precisa para a nossa população, essa integração, mostrar que o transporte público pode ser muito mais do que aquilo que foi no passado, que sempre foi muito importante, ele pode ser muito mais daqui para frente, mas integrando a população como um todo, qualquer classe social, qualquer cidade, qualquer município, o transporte tem essa função. E a experiência do transporte é fundamental para todos. Ter uma boa experiência para qualquer coisa hoje na vida, quem manda é o consumidor, não é isso que a gente fala hoje, não é a era do consumidor, quem manda não é a nossa experiência, então qualquer experiência ela é fundamental e o transporte precisa refletir isso para a sua população e mostrar que nós estamos buscando isso. Aí estamos falando enquanto agentes políticos, enquanto projetistas também, e quanto consultores da área. Obrigado, quero agradecer mais uma vez a todos vocês, a NTP, na figura do Branco, agradecer, estamos sempre à disposição para debater esse tema que não acaba nunca, né? Graças a Deus, né, Cláudio? Vamos ter eternamente o tema mobilidade. Antigamente era transporte, agora é mobilidade, e a gente vai evoluindo com o passar do tempo, e, consequentemente, tudo isso que a gente quer para fechar é realmente melhor qualidade de vida para todos, para toda a nossa população. Obrigado, gente. Bom dia. Também vou me despedindo e aí fazer uma leitura muito objetiva de onde estamos, né? O que importa hoje é realizar as entregas. A nossa atividade pública, seja ela na esfera municipal, estadual, nacional ou metropolitana, como a gente disse aqui, ela tem que ser percebida pela população como algo que está transformando a vida dela para o bem. Se fizer isso, agregou valor, melhorou a experiência, garantiu o que a Meli falou, vai melhorar para a mulher, tem que ter. Se tem mais mulher, tem que melhorar essencialmente para quem mais usa. Então, acho que a primeira questão é essa. Então, parte do nosso esforço tem que ser nos medindo, avaliando a qualidade daquilo que a gente entrega. Porque durante muito tempo a gente fazia sem ser avaliado. Então, algo que importa muito em tudo que a gente realizar é ter um sistema muito próximo da gente, que tem a capacidade de escuta da população, né? Uma são as informações que a gente colhe a partir do próprio sistema, outro é que a gente escuta da população. Acredito muito que esse enredo de organização das metrópoles, que é um desafio no mundo, não é só aqui não, então não vamos aqui imaginar que aqui é muito pior do que outros, não. O mundo inteiro hoje, nesse processo de concentração mais intensa, de ter 2, 3, 20, 25, 30 milhões de pessoas que resolveram viver tudo espremido, porque essa é a verdade, né? De estar vivendo pertinho, gera atrito, muito atrito. A questão aqui é, este atrito vai produzir energia boa? Ou vai gerar guerra? Ou vai gerar discórdia, desarmonia? E aí eu acho que o papel do transporte pode ser esse movimento que traz leveza, traz oportunidade, traz boa experiência, concatena a boa moradia, a melhor oportunidade de emprego, de educação, a redução das necessidades de utilizar o sistema público de saúde para reparar um dano da ruinicidade que se ofereceu, né? Então, a própria modelagem da região metropolitana é promotora de saúde e não redutora de qualidade da vida das pessoas, né? Então, se a gente conseguir apontar para esses elementos e a população entender esse esforço que é feito, né, por alguém que não busca uma autoridade política, busca uma autoridade de eficiência, de entrega.
E que aí a pessoa fala assim, pô, estou reconhecendo que tem um esforço ali naquela turma do metropolitano, naquela turma do metropolitano do emprego, do metropolitano da segurança, do metropolitano, que é isso que a gente está vivendo, né? Falar que você tem 100% de segurança ou 100% de saneamento em São Caetano e você atravessou a borda e você está dentro da favela do Heliópolis em que você não tem nada disso, não adiantou nada, desculpa. É uma mentira contada para poucos. É o seletivo que o Fábio nos contou. Puta, muito bacana. Tem um ônibus que custa 3 vezes, que só um tipo pode usar, né? Então, acredito muito nessa nossa capacidade que não é recente, mas não carregava todos como ela vem começando a carregar, né? Então, tem mais gente pensando nesse ambiente coletivo, nesse ambiente colegiado, nesse ambiente de geração de oportunidades para um conjunto maior e não menor. Então, isso tem me provocado a acreditar que a gente está mais próximo da solução do que da reprodução dos problemas que nos fizeram até aqui. Então, viva a NTP, obrigado, Cláudio, obrigado, Pilege, e Fábio, parabéns pelo trabalho que você vem realizando, é um orgulho para a gente saber que tem um paulistano da Gema auxiliando uma outra região metropolitana que estudou aqui no nosso Forte ABC. Obrigado. Gente, agradeço, então, demais a participação de todos vocês, em meu nome, em nome do Cláudio, em nome da Transdata, que nos auxilia na realização do ANTP Café, em nome do Diário do Transporte e da OTM Editora, que são apoiadores institucionais, e, é claro, da Mercedes-Benz, que tem nos auxiliado aí e garantido que esse programa possa continuar persistindo e divulgando questões de transporte. Eu queria agradecer, então, a todos vocês e convidá-los para uma próxima edição. E lembrando que, em outubro, nós vamos ter o Arena ANTP. Seguramente, todas as pessoas que você viu aqui e todos os temas que foram discutidos aqui, incluindo eletrificação, transporte aquaviário, transporte coletivo, questão tecnológica, tudo isso será tema de debates e de muitas mesas. Portanto, fique de olho também no Arena ANTP 2023, que será seguramente um dos eventos mais profundos de mobilidade e transporte do país, como, aliás, vem sendo entregue, lembrando aí o termo, né, do Policy, capacidade de entrega, é o que a NTP vem fazendo desde a sua fundação há 46 anos. Muito obrigado a todos, então. Até uma próxima e conte conosco. Obrigado.